As Lost Medias ou mídias perdidas dos esportes refere-se a transmissões, vídeos, imagens e registros históricos de eventos esportivos que, por diversos motivos, foram perdidos, apagados ou nunca disponibilizados ao público. Esse fenômeno ocorre devido a fatores como falhas técnicas, falta de arquivamento adequado, políticas de reutilização de fitas por emissoras ou até mesmo a censura. E é sobre isso que eu queria abordar no vídeo de hoje, sobre algumas mídias perdidas dos esportes brasileiros. E lembrando que novamente eu vou estar utilizando o site Lost Media Brasil como fonte de roteiro do vídeo, e o link desse maravilhoso site vai estar na descrição para vocês darem uma olhada depois. Então, se você gosta desse tipo de assunto, vai logo deixando o seu like para estar ajudando na divulgação do vídeo. Então, sejam muito bem-vindos ao canal Consp e vamos para o vídeo. A nossa primeira mídia que foi perdida foi a aparição de um OVNI, que é um objeto voador não identificado, num jogo entre Operário e Vasco, em que o time da casa ganhou por 2-0 no ano de 1982. No dia 6 de março do mesmo ano, em um jogo válido pela segunda fase da Taça Ouro, que hoje é o atual Campeonato Brasileiro, Operário e Vasco se enfrentaram no estádio do Pedro Pedrossian, conhecido como Morenão. O time da casa venceu a partida por 2-0, sendo os dois gols marcados pelo jogador Jones. O jogo ganhou relevância por causa de uma suposta aparição de um OVNI no final do primeiro tempo para os mais de 24 mil pagantes, sendo este, até hoje, o maior avistamento de um OVNI na história brasileira. Alguns relatos dos torcedores indicam que no final do primeiro tempo, um objeto desconhecido, luminoso e silencioso, teria parado em cima do campo por alguns segundos e logo depois saído de maneira rápida, não sendo nunca mais visto. Cocada, que era um jogador do Operário, disse em entrevistas: aquilo foi muito estranho. Primeiro, passou um feixe com luzes em cima da marquise do estádio. Aos poucos, ele foi sobrevivendo ao gramado, passando bem forte e parou mais ou menos no meio do campo. O objeto parou em cima de mim e ficou emitindo luzes. Depois, num piscar de olhos, tudo apagou. Ainda temos o relato de outros dois jogadores que disseram basicamente a mesma coisa. Um objeto ficou parado sobre o estádio, emitindo luzes e depois sumiu. O clima entre os jogadores e torcedores era uma mistura de curiosidade com apreensão, já que ninguém sabia ao certo o que era o objeto. Apesar dos relatos, não existe um registro visual do OVNI, já que nenhuma fotografia dele foi descoberta, e na transmissão, a equipe da TV Globo não capturou ele no céu, ou ao menos capturou a interrupção, que foi dita que aconteceu no momento do avistamento. Restam apenas os gols do jogo disponíveis. E também a Globo fez uma entrevista sobre o caso, mais de 30 anos após o ocorrido, com algumas pessoas que estavam presentes no momento do avistamento. E existe um suposto vídeo no YouTube de apenas 20 segundos da filmagem do objeto durante a partida, mas não dá para saber se é realmente uma filmagem daquela partida. Na minha opinião, eu acho que é fake, pois já como falado, não existe nenhum registro histórico do jogo. Mas será que os ETs também gostam de um futebol? Bom, eu já fiz um vídeo aqui no canal em que eu citei esse caso sobre o hino do São Paulo, que é o vídeo sobre as Lost Medias e músicas brasileiras. Então, eu vou só recortar o trecho do vídeo citado e vou colocar aqui. É bom que eu economizo tempo. E eu recomendo que vocês também assistam esse vídeo sobre as músicas brasileiras. O hino do São Paulo Futebol Clube foi criado em 1985 pelo então tenente José Porfírio da Paz, que oficializou a música como um hino oficial do clube no ano de 1942, mas apenas na década de 1960 o hino recebeu sua primeira gravação. Ela foi feita e lançada pelos Discos Chanticleer, num maxi single intitulado de São Paulo Gigante, com músicas tocadas pela banda da Guarda Civil do Estado de São Paulo e conduzida por Américo Mincarelli, cujo as faixas são A1 José Porfírio da Paz, dobrado autor Lídio Vaz de Almeida, A1 Benedito Timóteo, dobrado autor Lídio de Vaz Almeida, B1 São Paulo Gigante, dobrado autores Lídio de Vaz Almeida e Cardoso Silva, B2 o hino ao São Paulo Futebol Clube, autor General José Porfírio da Paz. Infelizmente o hino permanece perdido, nenhum trecho foi encontrado até o momento, apenas a capa e a contracapa do disco, e o disco podem ser vistos graças a uma foto retirada na época.
Jorge Reis da Costa Naze, também conhecido por Jorge Cajuru, é um ex-político e ex-apresentador esportivo, bastante conhecido por suas críticas pesadas a membros e entidades ligadas ao ramo esportivo, em especial ao futebol. Em 2004, enquanto estava apresentando a segunda edição do programa Esporte Total da Band, na frente do estado do Mineirão, Cajuru foi tirado do ar após um intervalo comercial e não retornou mais ao comando do programa. Em 2 de junho de 2004, Cajuru estava cobrindo o jogo entre Brasil e Argentina, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. O apresentador foi até o estado do Mineirão, em Belo Horizonte, para cobrir o pré-jogo. Quando o jornalista Carlos Nascimento chamou Cajuru para um link no jornal da Band, o mesmo Cajuru denunciou que a entrada para os portadores de necessidades especiais estavam restritas apenas para convidados do governo de Minas Gerais. Nos links seguintes, já no Esporte Total, Cajuru passou a entrevistar os torcedores ali presentes, que começaram a manifestar sua indignação contra os organizadores do evento. Ao mesmo tempo, Cajuru acusava o então governador Aécio Neves e o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, de estarem privilegiando o acesso apenas aos seus convidados, ao invés da entrada dos portadores com necessidades especiais. Ao chamar um intervalo comercial, Cajuru teve o sinal do seu link cortado e outro apresentador assumiu o Esporte Total, diretamente dos estúdios da Band, em São Paulo. Ainda naquela mesma noite, Cajuru acabou sendo demitido da Band. A emissora nunca se pronunciou oficialmente sobre o caso. Já o dono da Rádio K, do Brasil, alegou que Aécio Neves pediu a Johnny Saad, filho do João Jorge Saad, fundador da Band, que rompesse o seu contrato com a emissora paulista, para abafar a polêmica. A mídia se encontra parcialmente encontrada. Apenas 2 trechos dos links podem ser encontrados no canal do próprio Cajuru, dividido em 2 partes. Leônidas da Silva, também conhecido apenas como Leônidas, foi um futebolista e técnico brasileiro, conhecido também como o Homem Borracha ou Diamante Negro. É considerado um dos mais importantes atacantes do futebol brasileiro na primeira metade do século XX. Ficou notabilizado por popularizar o lance identificado como bicicleta no futebol, que é executado no momento em que o jogador inclina seu corpo para trás no ar, ao mesmo tempo em que apoia-se com uma das pernas e coloca a outra em cima da região da cabeça, com o objetivo de acertar a bola em lançamento aéreo, sem que o atleta encoste as costas no chão. Embora não tenha sido seu inventor, foi por muito tempo acreditado como sendo o criador do lance, erroneamente por historiadores e jornalistas esportivos brasileiros. Em junho de 1942, no estado do Pacaembu, em um jogo entre São Paulo versus Palmeiras, Leônidas fez um gol de bicicleta, que foi narrado por Geraldo José de Almeida, que era um narrador esportivo. Durante muito tempo, essa icônica narração se encontrava perdida. Apenas o vídeo do lance se encontra disponível. A narração feita por Geraldo ficou perdida por anos, até que em 15 de novembro de 2015, o usuário Futinático postou a narração completa no YouTube. Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, para vocês darem uma olhada depois. Infelizmente, Leônidas faleceu em 24 de janeiro de 2004, aos 90 anos de idade, e o narrador Geraldo José de Almeida faleceu em 16 de agosto de 1976, aos 57 anos. Ainda falando sobre futebol, temos uma outra mídia perdida, do nosso rei do futebol, o Edson Arantes do Nascimento, ou mais conhecido como Pelé. Ele foi um futebolista brasileiro que atuou como atacante, descrito como o rei do futebol e amplamente considerado como o maior atleta de todos os tempos, tendo marcado mais de 1000 gols. No dia 2 de agosto de 1959, a equipe Santos de São Paulo e Juventus de São Paulo estavam disputando a partida válida pelo Campeonato Paulista, na rua Javari. O jogo já estava em 3-0 para o Santos, aos 87 minutos, quando Pelé recebeu a bola de Dorval e driblou Julinho para entrar na área. Em seguida, o craque aplicou mais 3 chapéus seguidos, 2 no zagueiro Romero e Clóvis, sem deixar a bola cair, e o terceiro no goleiro Mão de Onça, que se aproximou de Pelé e também foi driblado com a bola ainda no ar. Após cobrir o goleiro, Pelé cabeceou para a rede, que é considerado por ele o gol mais bonito de sua carreira.
Em comemoração a esse gol, Pelé criou seu movimento icônico de pular e socar o ar. Anos depois, no documentário de 2004, Pelé Forever, a equipe de pesquisa não conseguiu encontrar nenhuma gravação daquele jogo. E, desde então, uma recriação em CGI do gol foi feita pela equipe do documentário. E é a única forma de que temos de representar o lance. A existência do gol não é contestada pelos brasileiros, já que o estádio bateu seu recorde de público naquele jogo. A torcida do Juventus deu um número exagerado de quase 100 mil pessoas presentes. E fotos e reportagens e narrações de rádio que comprovam o feito de Pelé, mas a versão da imprensa é que a filmagem do gol não existe, porque nunca foi feita. O que é dito na maioria das reportagens e vídeos é que nem todos os jogos do campeonato foram filmados por causa das dificuldades tecnológicas de gravar uma partida de futebol naquela época. A maior parte das filmagens disponíveis no final dos anos 50 do futebol é de um único estádio, o Pacaembu, que tinha a estrutura que viabilizava o funcionamento das emissoras de TV. A transmissão ao vivo, grande e audaciosa inovação para a época, foi mal vista pelos clubes, que responsabilizava inclusive pela queda no número de torcedores nos estádios. Porém, até hoje, muitas pessoas nos comentários dessa mesma reportagem em vídeos dizem que elas ou seus familiares assistiram o jogo pela televisão. Em sua autobiografia de 2009, o diretor de uma das poucas emissoras de TV que filmava o jogo de futebol na época, a TV Record, revelou que sim, havia um vídeo do gol do Pelé, mas também escreveu sobre o que aconteceu com o vídeo. Infelizmente, foi perdido em um incêndio criminoso na estação, junto com a maior coleção de filmagens de gols do futebol brasileiro na época. É uma pena que essa filmagem se encontra perdida. O que resta são só as memórias de quem viu o lance no estádio ou na televisão. Infelizmente, o rei do futebol faleceu em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos. No dia 15 de dezembro de 2014, no programa esportivo Esporte Interativo, atual TNT Sports, transmitia a NFL, mais especificamente o confronto entre Eagles e Dallas, com a narração de Otávio Neto e comentários de Rafael Martins. Durante o 2 Minutes Warning, que é o último intervalo antes do fim do jogo, o narrador disse algo como: "Você que está assistindo, é o último intervalo da transmissão. Vá beber uma água, ir pro banheiro, escovar os dentes ou o que tiver que fazer, para depois acompanhar esses 2 minutos finais da partida." Foi quando o produtor Guilherme Beltrão disse no ponto eletrônico: "Bater uma", arrancando os risos dele. O comentarista, que não fechou seu microfone, questionou o motivo da risada, sendo respondido. O áudio da explicação acabou sendo vazado na transmissão. No mesmo instante, a hashtag punhetão no Esporte Interativo bombou no Twitter. Isso até levou ao CQC, que era um programa do jornalista da Rede Bandeirantes, mostrar o interesse no corte da transmissão, a fim de mostrá-lo em seu programa no dia seguinte. Apesar do interesse do CQC, gravar a tela da televisão não era algo tão fácil naquela época, ainda que a partida também estivesse sendo transmitida no A+. Infelizmente, não existe gravações do ocorrido, mas em 30 de agosto de 2022, o usuário do Twitter RafaSan4 publicou um vídeo onde ele mostra um arquivo de áudio, o .wma, contendo o exato momento do ocorrido transmitido no Esporte Interativo em 2014. O áudio mostrado no vídeo havia sido publicado no 4chan há muito tempo, porém depois ficou indisponível por motivos conhecidos. Ainda não existe registros em vídeo, mas ainda assim você pode escutar esse áudio que foi gravado no momento do ocorrido pelo mesmo RafaSan4 em seu Twitter. Ainda possui uma entrevista em que o Otávio Neto deu a um podcast chamado de Flow Esporte Clube em 2022, onde ele fala sobre o ocorrido, e se vocês quiserem ver, vou deixar o link do vídeo na descrição. Ayrton Senna foi um piloto de Fórmula 1 brasileiro. Nascido no dia 21 de março de 1960, em São Paulo, dito por muitos como o melhor piloto da história da categoria, sendo considerado um herói nacional brasileiro. Continua lembrado e respeitado até hoje. Ele faleceu no dia 1º de maio de 1994, após um acidente trágico no Grande Prêmio de San Marino, na 7ª volta. O acidente ocorreu quando Senna liderava a corrida e, ao tentar fazer uma curva, perdeu o controle do carro e bateu em cheio no muro. Ele foi levado por um helicóptero
fevereiro ao hospital, mas faleceu algumas horas depois. E o mais chocante é que tudo foi transmitido ao vivo, onde milhares de brasileiros estavam assistindo a transmissão ao vivo. Sabe-se que a barra de suspensão, que atravessou o rosto de Senna, foi responsável pela sua morte. Entretanto, os motivos que levaram ao mau funcionamento do carro são um pouco nebulosos, existindo várias teorias. Uns apontam que foi a barra de direção que estava com defeito, e outros dizem que foram os pneus que estavam desgastados. E também existe uma teoria da conspiração em que diz que na verdade foi um sniper que atirou no piloto. Lembrando que isso é apenas uma teoria, nada foi confirmado. E a mídia que foi perdida desse caso refere-se à câmera de bordo do carro do Senna, que é a câmera da visão do piloto. Embora as imagens exibidas na televisão na época são de fácil acesso na internet, as imagens da câmera de bordo do piloto foram cortadas antes da colisão ocorresse, impedindo o acesso às últimas palavras de Senna, além de dificultar a investigação sobre o caso. A tal gravação foi fornecida a Williams Grand Prix Engineering em maio de 1994, por meio da Associação de Construtores de Fórmula 1. Maurizio Passarini, promotor-chefe do julgamento do homicídio culposo de Senna, disse que perdeu as fotos do carro em maio de 1994, mas os representantes da associação afirmavam que elas não existiam. 2 anos depois, em setembro de 1996, as autoridades italianas finalmente tiveram acesso às gravações, mas Maurizio acreditava que elas estavam incompletas e adulteradas, inclusive dizendo: "Tenho certeza de que as fotos fornecidas não estão completas." Vários detalhes mostram que esse é o caso. Ele disse aos repórteres na saída do julgamento em 1997, e no final ele estava certo, pois a versão exibida na Globo possuía 12,8 segundos, enquanto a maioria do computador do carro dizia que a gravação completa tinha 14,2 segundos, ou seja, 1,4 segundos faltando. 0,9 desses restantes foram mostrados em um tribunal. A associação afirmou que o filme acabou porque o nosso diretor de televisão decidiu cortar para outro plano e cogitou processar o Maurizio, e até hoje essa câmera de bordo se encontra parcialmente perdida. E o nosso último caso de mídia perdida foi São Paulo versus São Caetano. Foi um jogo ocorrido no dia 27 de outubro de 2004, válido pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na época, os clubes brigavam no G4, sendo o Tricolor o terceiro colocado da época, enquanto o São Caetano era o quarto. O jogo se tornou relevante pelo mal súbito sofrido pelo jogador Serginho, do São Caetano, que acabou falecendo durante a partida. O jogo foi paralisado e encerrado durante o ocorrido. Uma semana depois, os 30 minutos restantes do jogo foram disputados, com o Tricolor vencendo por 4-2. Aos 14 minutos do segundo tempo, enquanto o jogo estava parado, o zagueiro Serginho teve um mal súbito e desmaiou na área de seu time. Na hora, o atacante Grafite do São Paulo não reparou no ocorrido, mas ao tropeçar no jogador, viu que ele não estava bem. Os médicos de ambos os clubes atenderam o jogador. Ele foi enviado ao Hospital São Luís, chegando vivo, mas sem pulso. Lá, infelizmente, acabou não resistindo. Alguns jogadores do clube do São Caetano afirmavam que o jogador sofria de problemas cardíacos, descobertos nos exames periódicos do time, e fazendo tratamento contra eles. O evento acabou gerando uma punição do STJD, Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, perdendo a chance de se classificar para a Libertadores de 2005, ao ser punido com a perda de 24 pontos na tabela. Os 30 minutos finais da partida, que acabou em 4-2, tem os melhores momentos facilmente achados pela internet. Porém, o primeiro jogo só possui uma gravação do momento do incidente, exibida em uma reportagem da Globo, disponível. O resto se encontra perdido. E uma semelhança bastante estranha que aconteceu com o São Paulo é que outro jogador também veio a falecer enquanto enfrentava o time. O jogador Juan Izquierdo, do Clube Nacional do Uruguai, teve uma arritmia cardíaca durante o jogo e sendo retirado às pressas do campo, e veio a falecer dias depois no hospital, aos 27 anos. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado.
E lembrando que eu fiz outros vídeos falando sobre as Lost Medias de diversas coisas aqui no canal. Dê uma olhada depois que eu acho que vocês também vão gostar. Então, se gostou do vídeo, vai logo deixando o seu like. Também é importante que vocês deixem o seu comentário para dizer o que achou do nosso vídeo. E se você for novo por aqui, se inscreva-se no canal para estar recebendo mais vídeos assim. Então, sejam muito bem-vindos ao canal Consp e até mais.